Boa noite. Que bom estar com vocês aqui. Mais uma noite de adoração a Jesus, ao Cordeiro Santo de Deus. E ter você do nosso lado é muito importante. Eu quero saudar aquelas pessoas que estão nos visitando nessa noite. Quero falar para você ficar à vontade no nosso meio, tá? As crianças já estão saindo, né, com as tias, elas vão para o culto delas ali, e que o fogo de Deus caia naquelas crianças e elas sejam preenchidas também pelo Espírito Santo. Amém? Querido, nós estamos em nossa série Recomeços e existe uma pergunta para nós. Você tem conseguido enxergar o seu recomeço em Jesus nesses domingos? Porque é para isso que nós estamos aqui, para que o Evangelho preencha os nossos corações. É para isso que nós existimos, é para isso que nós estamos aqui. E hoje a gente vai falar de um personagem interessante da Bíblia, igual todos os personagens, né? Não sei se vocês já repararam, mas todas as vezes que eu estou pregando eu falo a mesma coisa. Esse é o texto mais importante da Bíblia. Esse é o personagem mais importante da Bíblia. Todos os personagens são importantes e todos os textos também. Mas hoje a gente vai focar nele e ele teve um encontro com Jesus. E nós vamos olhar mais fundo para o que aconteceu com a vida desse homem. E por isso eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, se você não tiver uma Bíblia, você pode olhar aqui atrás e acompanhar o texto comigo. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, ou uma figueira, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. O nosso personagem é Zaqueu. E o texto começa dizendo que Jesus estava em Jericó. Até existia um outro homem que recomeçou a sua vida em Cristo nessa cidade, quando Jesus estava visitando lá. Era o cego de Jericó, que é um outro personagem também famoso da Bíblia, que gritava o nome de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus está nessa mesma cidade, e Jesus cura ele. E logo após Jesus curar esse cego, uma multidão começa a seguir Jesus enquanto ele atravessava aquela cidade. E ali naquela cidade havia um homem muito rico, que está introduzido para nós no versículo 2, que é Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. E quem eram os publicanos? Nós já falamos de um publicano aqui na série Recomeço. Mateus, discípulo de Jesus. Naquela época, Roma era quem dominava a Judéia. Era quem dominava toda a região israelense. Assim, os judeus tinham muitas inimizades contra o Império Romano. Eles não gostavam do Império Romano. E os publicanos eram aqueles que se tornaram os cobradores de impostos, os cobradores das taxas em favor dos romanos. Taxas altíssimas, que davam lucro
para também para os cobradores, não só para o Império Romano. E muitos deles eram judeus, inclusive Zaqueu. E eles eram considerados por todos do povo traidores da nação de Israel. Traidores do povo judeu. Porque como pode alguém do nosso povo estar cobrando dinheiro nosso? E essas taxas? Não só eram vistos assim, como também eram vistos como pecadores terríveis. Eles eram desprezados porque eles cobravam quantias exorbitantes, muito acima do que o governo imperial pedia. Ou seja, o império pedia tanto, então eles cobravam uma porcentagem a mais. Hoje é o nosso famoso agiota. E eles davam ao governo imperial a sua parte e ficavam com aquela diferença. E os militares romanos deixavam isso acontecer e tudo isso, apoiavam isso. E eles não se importavam com o quanto eles iam cobrar, desde que recebessem a parte deles. Zaqueu era esse homem. Os publicanos extorquiam gananciosamente o povo. Mas Zaqueu fica sabendo que Jesus está naquela cidade. E Jesus é uma daquelas personalidades que as pessoas queriam ver, as pessoas queriam tocar. Então imagine a cidade inteira de Jericó falando pelos cantos do homem que curou aquele cego que ficava pedindo esmola no meio da cidade, lá no centro. Olha, curaram um cego ali, era aquele homem ali, onde ele está, vamos para lá. E começa aquela multidão a seguir. E por onde Jesus está passando, tem uma multidão seguindo Jesus. E Zaqueu, que não é bobo, também quer vê-lo. Só existe um problema. O versículo 3 expõe o problema para a gente. Zaqueu era baixinho. E eu sei, a gente brinca com os baixinhos, né? E nós amamos os baixinhos da nossa comunidade, amém, queridos? E às vezes dá vontade de apertar, né? O chaveirinho da gente aqui e tal. Zaqueu era isso. E se a gente tivesse alguém querendo ver Jesus, com certeza a gente ajudaria os nossos irmãos baixinhos nas suas desvantagens. Sobe aqui, vamos te dar uma cadeira, não sei. Mas no caso de Zaqueu não é assim. Ninguém em Jericó gostava de Zaqueu. Ninguém. Porque ele era um publicano. Ele era um traidor. E existe agora, então, uma multidão em torno de Jesus, e isso está impedindo ele de ver Jesus. Então começa a imaginar ele pedindo licença, pulando, levantando o pescoço, mas não conseguindo ver. E algumas pessoas de olho, olhando com um olhar de desdém, tentando impedir mesmo que ele veja, empurrando ele. Sabe aquela multidão? Todo mundo aqui já foi em um show na vida, não é possível. Você sabe como é que é, sabe? Aquele olhar que a gente está empurrando as pessoas. Zaqueu era exatamente o tipo de homem que as pessoas queriam longe delas. Ele não era só um cobrador de impostos. O texto diz que ele era o principal cobrador de impostos. Ele era aquele que liderava o resto da galera que ficava roubando dinheiro do povo. E ele não só ganhou dinheiro a mais das mãos do povo, como ele também ganhou mais dinheiro até que os amigos dele, cobrador de impostos. Então imagine a reação do povo que tinha que pagar a ele, olhando ele tentando ver Jesus. Imagine a reação do povo vendo alguém da própria nação cobrando eles. Com o tempo eles começaram a ver Zaqueu com roupas mais finas, roupas melhores. A casa ficou mais decorada. A comida dele era melhor do que do povo. E todo mundo sabia que o dinheiro era deles. Todo mundo sabia que Zaqueu não tinha direito àquele dinheiro. Ao mesmo tempo que todos sabiam que não podiam fazer nada a respeito. O que a gente vai fazer? Se a gente fazer alguma coisa com a revolução, o Império Romano vai matar a gente. E é assim mesmo, querido. Onde quer que o dinheiro esteja ou passe pelas mãos dos homens, seja em uma mesinha com alguns números para jogar aqui na Caixa Morra, ou um grande escritório na Barra da Tijuca,
as mãos podem ficar sujas com muita facilidade. E a gente pode até dizer que o problema é o dinheiro, sabe? Mas não. Dinheiro não é o problema. Nós nos acostumamos a pensar que o dinheiro corrompe o homem. Mas, na verdade, isso é uma ideia errada, porque o dinheiro não é um espírito, o dinheiro não é uma entidade. Dinheiro é apenas mais uma das coisas deste mundo que o homem acostumou a usar para si mesmo de forma errada. É só mais uma das coisas. Dinheiro é algo que deveria ser um presente de Deus, mas passou a ser usado para o mal, na maioria das vezes. Dinheiro, na verdade, queridos, é um símbolo cultural que somente valoriza, quer dizer, mostra o que nós valorizamos. É isso que o dinheiro é. A moeda ali, que hoje ninguém usa mais isso, né? Eu ia falar nota, né? Mas o que é isso? Nota ninguém usa, é Pix, né? Os números na sua conta bancária, eles não são o que realmente é o negócio. Aquilo ali é só uma expressão para mostrar o que você mais valoriza. Riqueza é o que você pode comprar com dinheiro. É isso. E nós temos medo do dinheiro, ou desejamos gananciosamente o dinheiro, porque o nosso motor central, o nosso coração, nossas motivações são direcionadas exatamente para o que nós valorizamos. É assim desde quando Deus criou o mundo. Deus criou o mundo e criou o homem como um ser desejante, um ser amante, que precisava direcionar o seu coração a ele. Mas nós sabemos o que aconteceu, o pecado entrou no mundo e o homem passou a não ter mais para quem direcionar o seu coração. E ele começou a procurar em coisas. E o dinheiro, então, é um meio que nós usamos para mostrar quem ou o que nós realmente amamos. É um meio que nós usamos para mostrar onde está o nosso tesouro, ou quem é o nosso tesouro. É por isso que a nossa luta não é contra a moeda em si, contra o número em si, ela não é a questão. Existe algo mais fundamental e muito mais profundo, queridos, para se lutar. E como a gente sempre aprendeu aqui, nós precisamos ir para a raiz do problema. O que fez Zaqueu chegar onde chegou? O que ele mais valorizava? A posição social, o status, o prazer, luxo, conforto, a segurança? Era isso? Porque são essas coisas que estão por trás quando nós falamos sobre desejar dinheiro, gastar dinheiro, juntar dinheiro. São essas coisas que compramos com as notas ou os números na nossa conta. No fundo, nós estamos querendo comprar a nossa segurança. O nosso conforto. E o fogo está queimando lá, olha. O povo está cantando lá. É isso aí. Nós queremos comprar esses atributos. É assim que funciona. Então nós começamos a amar o dinheiro. Nós começamos a desejar o dinheiro para ter essas coisas. E o amor ao dinheiro pode distorcer os nossos valores, pode nos cegar para as necessidades dos pobres. Ele pode nos enganar prometendo mais do que ele pode entregar. Ele pode nos levar a competir com os outros por status, por grandeza. E especialmente ele pode nos tornar mais insensíveis e indiferentes às necessidades dos outros, nos fazendo cada vez mais gananciosos, como Zaqueu era. Mas acima de tudo, como qualquer outro amor desordenado, o amor ao dinheiro pode ser enganoso e nos decepcionar quanto mais precisamos dele. Quando nós precisamos de felicidade e alegria, significa então que quanto mais amamos o dinheiro, quanto mais amamos e desejamos o dinheiro, e quanto mais queremos mais riquezas, mais nós sentiremos pobres. Muito mais. E nós ficaremos decepcionados se colocarmos nossas esperanças naquilo que temos ou buscarmos nossa felicidade na quantidade que temos.
Nessa história que nós estamos vendo aqui, nós temos um homem que tinha tudo, mas não tinha nada. Ele era odiado por todos e provavelmente vivia em extrema solidão e infelicidade. Mesmo com os bens ao seu redor, e mesmo que eles pudessem dar uma falsa segurança para eles, o coração estava vazio. Mesmo que a casa dele fosse enorme, ela ainda parecia muito vazia. E na verdade o vazio é a condição humana diante de Deus. Vazio é a condição que o pecado trouxe para nós. E a raiz do pecado, queridos, é um coração que valoriza outras coisas mais do que Deus. Ou nos termos bíblicos, como está escrito em Romanos capítulo 1, trocar a glória de Deus por coisas substitutas, que não podem satisfazer completamente. Nós estamos falando de dinheiro aqui, mas pode ser qualquer coisa. Automaticamente nosso coração vai se ligar e vai se linkar a coisas para que nos possam satisfazer a gente. Automaticamente nosso coração vai se mover para coisas que podem dar significado para a gente. Que podem dar amor para a gente. Porque nós temos um vazio no peito. Do tamanho do universo. Nós ficamos procurando pelas coisas. Porque no fundo, nós só queremos alguém que diga para nós, eu te amo, alguma coisa que diga eu te amo. Nós queremos a segurança de estarmos bem, de nos sentirmos bem, de nos sentirmos felizes. E nós somos caçadores da felicidade. O ser humano é um ser caçador de felicidade. O problema é que o ser humano não sabe onde encontrar. Não sabe para onde ir e o que fazer com isso. E o vazio continua ali. Então, Zaqueu está ali também no meio desse vazio. Ele está ali lutando com a sua curiosidade de encontrar Jesus, de ver Jesus, pequenininho, baixinho. Não consegue ver, mas não conseguia ver mesmo. Não conseguia ver nada. Ele não conseguia ver o quanto a sua vida estava afundada e perdida. Mesmo em meio ao império de dinheiro. E nós podemos reformular essa frase para nós nessa noite. Às vezes nós não conseguimos ver o quanto a nossa vida está afundada e perdida, mesmo em meio a tantas coisas que nós temos. Zaqueu sempre confiou no dinheiro para dar segurança para ele, ganancioso. Mas no fundo ele não deveria ter ninguém. Porque o dinheiro não compra paz e não compra amor. Recursos materiais não podem abraçar o nosso coração. Não podem satisfazer quem nós somos. Então ali estava um homem cheio de posses, mas completamente vazio de amor. Até que Jesus passou pela cidade. E quando Jesus passa, meu amigo, a gente está aprendendo aqui todo domingo, o recomeço acontece. É assim que a gente está vendo esse tempo todo. E aquele homem estava mesmo empenhado em ver Jesus. O versículo 4 diz que, então ele correu e subiu em uma árvore. Porque ele pensou, Jesus vai passar ali na frente ali. Ele está vindo lá. Então ali que ele vai passar. Tem uma árvore ali. Eu vou subir nela. E eu quero que você pare um pouco aqui. Porque é algo impressionante acontecendo aqui. Esse homem está subindo em uma árvore. Tá, João, mas o que tem? Tá. Tem que todo mundo deve ter rido disso. Mas eu não quero que você ache engraçado ainda.
Porque subir em uma árvore tem um significado extremamente importante. Porque isso era uma barreira. E é uma barreira que Zaqueu e todos nós que estamos aqui nessa noite vamos ter que ultrapassar. Zaqueu sobe em uma árvore e quando ele subiu, ele deixou sua dignidade para trás. É só você imaginar uma personalidade famosa e séria, não sei, um ministro da justiça, não sei, quem você pensa que é muito sério, que você não pode falar, está assistindo um desfile e de repente ele está subindo numa árvore. Todos os jornais iriam tirar foto dele. Ia sair em todas as mídias amanhã. Fulano de tal sobe uma árvore, imagina aquela pessoa subindo uma árvore, caindo coisa da árvore, galho, folha, a pessoa toda suja. Zaqueu teve que deixar a sua dignidade para trás para isso. E nós vemos isso na nossa cultura, porque até na nossa cultura, subir uma árvore em meio do nada é bastante informal. Mas eu quero que você tenha em mente a cultura daquela época. Porque naquela época, subir uma árvore era indigno. Era pior do que isso. Zaqueu é um homem de um status social muito conhecido, um homem rico. E havia todo tipo de coisa que você deveria fazer ou não deveria fazer, que se encaixavam no seu status social. Sabe as regras de etiqueta que a gente vem falando tudo? Zaqueu deveria cumprir, porque ele é um homem rico demais. E quando Zaqueu então subiu naquela figueira, ele teve que pagar um preço muito alto. Um preço enorme, porque isso é algo que uma criança faz, não um adulto. Quando ele subiu naquela árvore, ele pagou um preço enorme, o preço de parecer ridículo diante de todos. O preço de parecer um bobão. Ele perdeu a dignidade e perdeu aquilo que sustentava a sua posição social naquela sociedade, a posição social de riqueza, de tudo isso, só para ver Jesus. Mas o ponto principal não é o que Zaqueu faz. Porque a coisa mais preciosa não é o que você faz para ver o desfile. A coisa mais principal é aquilo que você quer tanto ver, se relacionar com você. Eu me lembro quando eu era criança, havia uns desfiles na praça da minha cidade. E quando você tem 10 anos, 11 anos de idade, você não está raciocinando muito bem, né? Você é uma criança. E quando tinha desfile, sempre vinha aquelas bailarinas na frente, né? E os meninos ficavam lá, as bailarinas estão vindo. E elas vinham, as bailarinas, né, tal, dançavam. Uma coisa é você ficar olhando o desfile e falar assim, olha ali, nossa, ela é muito bonita. Outra coisa é para um menino de 9 anos de idade, quando uma bailarina passa e faz assim para você. Muda tudo, não? E se faz para você e tiver seus amigos perto de você, você fala, ah lá, ó, tá vendo? Foi para mim, tá? E começa a brigar, daqui a pouco tá todo mundo saindo na mão. Não, foi para mim, não sei o quê. E começa a brigar. Muda tudo. Então não é muito sobre o que nós fazemos para ver o desfile. Mas aquilo que nós queremos ver vai se relacionar com a gente. E no versículo 5, diz que quando Jesus chegou naquele ponto onde Zaqueu estava, Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. Ele olhou nos olhos de Zaqueu. Zaqueu estava procurando Jesus, mas Jesus olha para cima e vê Zaqueu. E queridos, existem alguns momentos nas histórias bíblicas que são fascinantes. E esse momento aqui, quando os olhares desses dois homens se encontram, não podem ser mensurados por palavras. Na verdade, nenhum momento em que Jesus olha para alguém pode ser descrito de forma completa por palavras.
como se todos os rios do mundo desembocassem na imensidão do oceano. Você já viu o olhar de Jesus olhando para você? O seu olhar já desembocou na imensidão do olhar de Jesus alguma vez? E que irônico, aquele homem baixinho e riquinho estava vencido pela sua curiosidade, porque o texto não diz que ele estava querendo ver Jesus porque ele achava Jesus alguma coisa. É curiosidade, afinal, alguém muito importante está passando nessa cidade. E a gente não pode falar muito mal de Zaqueu, né? Porque se passa um carro diferente na cidade, daqui a pouco a gente bota o cara na janela, né? Ih, está passando alguma coisa ali. Zaqueu está querendo ver também, ele estava vencido pela sua curiosidade, e por trás daquele seu olhar ganancioso, por trás do seu olhar espertalhão, deveria haver alguma dúvida. Quem é esse Jesus que está fazendo essas coisas por aqui, pela minha cidade? Eu quero vê-lo. Mas a coisa mais importante disso tudo, a coisa mais linda disso tudo, é que Jesus viu através da capa da ganância. Viu através da capa da insensibilidade. Viu através, ou depois, ou além do poder do dinheiro do coração de Zaqueu. Jesus havia conhecido alguns coletores de impostos o suficiente para saber exatamente como eles viviam. E como, embora eles estivessem procurando uma chance de ganhar mais, de ter mais, de ganhar mais, havia um vazio enorme no peito deles. Enorme. Vazio esse que só Jesus tinha um remédio para curar. Mas a gente não pode só se deter apenas no olhar de Jesus. Porque a coisa mais importante que está acontecendo nessa história é o que o texto diz, que Jesus fala para Zaqueu. Ele diz, desce depressa. Porque uma coisa é Jesus olhar para a gente. Mas é mais do que isso. Jesus diz, desce depressa. Porque hoje eu preciso ficar na sua casa. E isso é algo realmente impressionante. Não basta um olhar. Jesus realmente quer se relacionar com esse homem. E o versículo 6 diz que Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Zaqueu iria hospedar Jesus naquele dia, queridos. De todas as casas de Jericó. De todas as casas que Jesus poderia ficar. Ele vai ficar na casa de Zaqueu. Agora imagina Jesus entrando por aquela casa. Isso não entra na nossa cabeça. Qual comida você faria se Jesus entrasse na sua casa? E se você não cozinha bem, meu irmão? Jesus está entrando na sua casa. E Zaqueu, entra, mestre, a casa é sua. Eu vou fechar a porta, vou fechar a janela para a rua, para você poder descansar um pouco. Jesus come, então, e se deita, porque Jesus deveria estar cansado de andar tanto. E eu tento imaginar Zaqueu olhando, sentado, olhando o Filho de Deus, o Santo dos Santos, aquele que os céus dos céus não podem conter, aquele que conhece as estrelas pelo nome, deitado em um dos aposentos daquela casa. E Zaqueu não conseguindo dormir naquela noite, só olhando. O que será que ele está sonhando? Será que ele está sonhando com os anjos? Com a glória? Ou ele está sonhando igual a gente mesmo? E isso até cabe uma pergunta para nós nessa noite, querido. O que faríamos se Jesus entrasse na nossa casa? Se a santidade absoluta entrasse em nosso lar e fosse descansar um pouco, o que nós faríamos? Se ele entrasse pelas nossas portas e fizesse a sua glória conhecida, será que as nossas lágrimas molhariam os seus pés? Será que o nosso precioso perfume seria derramado aos pés dele? E o versículo 7
nos diz que as pessoas viram que Jesus ia se hospedar na casa de Zaqueu e começaram a murmurar, dizendo que Jesus ia se hospedar com um homem pecador. Como assim? E a razão pela qual as pessoas estão horrorizadas que Jesus esteja disposto a ir comer com Zaqueu é porque comer com alguém naqueles dias realmente significava algo muito importante. Significava participar da vida daquela pessoa, participar completamente, oferecer intimidade. Em outras palavras, eles viam Jesus, um homem que parecia ser do bem, disposto a participar da vida e se relacionar com um homem que parecia ser do mal, como Zaqueu. Isso é incoerente. E naquela época, a refeição da noite, queridos, era o centro da vida familiar. É só você lembrar, não tinha luz, não tinha energia elétrica, não tinha televisão, não tinha Netflix, coisas para fazer depois de comer. Você comia, estava tudo escuro e você vai dormir. Então a última refeição era o coração da vida familiar. E convidar alguém para aquela refeição era pedir não apenas intimidade, mas era trazer aquela pessoa para o centro da sua vida familiar. Mas a coisa mais interessante é que o desejo aqui é de Jesus. Não é de Zaqueu apenas. É Jesus que toma a iniciativa de chegar e dizer, eu vou ficar na sua casa. Então o dia termina, o dia passa e é hora de ir embora. Mas antes Zaqueu precisa fazer algo. O texto diz, então, a partir do versículo 8, que Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Agora eu quero que você preste bastante atenção aqui. Você consegue ver a ordem das coisas? Não está acontecendo aqui de Zaqueu dizer, eu vou parar de enganar as pessoas, vou parar de trapacear e vou começar a dar meu dinheiro aos pobres. E então Jesus dizer, agora sim, tudo bem, então eu vou entrar na sua casa. Não é isso que está acontecendo aqui. O que acontece é Jesus dizer, eu vou para casa com vocês, Zaqueu. Eu vou ficar na sua casa. O texto nem diz que Zaqueu se arrependeu, mudou alguma coisa antes, ou pediu alguma coisa antes. Sabe aquela coisa de nós evangélicos? Sabe, você já convidou Jesus para entrar na sua vida, meu irmão? Mas parece que aqui Jesus é mais ousado do que isso que a gente fala. Jesus se convidou para entrar na vida daquele homem. E é assim que acontece. E é assim que o amor acontece. O amor de Deus vem romper os grilhões do nosso pecado e das amarras que o pecado deixou. Pela iniciativa dele. Jesus não diz assim, bem, Zaqueu, se você limpar a sua vida, parar de trapacear, dar um dinheirinho para os pobres aí, então eu vou lá jantar com você, eu vou dizer que você vai ser salvo. Não, Jesus não diz isso. Jesus diz, eu vou jantar com você. Você está entendendo? Apesar do seu pecado, apesar do seu histórico, apesar do seu passado, apesar do ódio das pessoas, apesar de tudo isso, eu quero estar com vocês aqui. Eu não me importo se as pessoas dizem que eu ando com os pecadores. São os pecadores que precisam de mim. Eu sou a boa notícia para a sua vida, Zaqueu. Eu sou aquele que você sempre procurou na segurança do dinheiro, mas nunca conseguiu encontrar. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. E aí então, a graça invadiu o mundo daquele pequeno homem. Porque o amor de Deus é muito maior e mais poderoso do que o pecado. E onde abundou o pecado na vida daquele homem, superabundou a graça. E a graça atingiu Zaqueu como um raio. E assim então ele responde com a sua mudança, restituindo e doando tudo. E ele pode fazer isso porque o dinheiro não controla mais ele. O dinheiro não tem mais nenhum poder sobre ele. É como se Zaqueu estivesse dizendo, porque você me ama, Jesus, porque você demonstrou o seu amor a mim, eu quero mudar.
Não é que você vai me amar se eu mudar. É que você me amou. Você olhou para mim. Você quis se relacionar comigo. Se interessou por mim. Então me transforma também. Transforma a minha vida. Veja, querida, a religião diz para você que você precisa acertar algumas coisas antes de vir a Jesus. Talvez você aprendeu isso. Que você precisa consertar algumas coisas, mudar determinadas coisas para estar pronto. Que você precisa fazer alguma coisa para ter a condição de alcançar a Deus. Isso é que a religião diz, mas o Evangelho não. O Evangelho diz que Jesus Cristo veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. O Evangelho diz que as coisas começam nele vindo até nós. Que não há maneira realmente de alcançarmos a realidade de Deus, exceto se ele vir até nós. E o Evangelho diz que ele veio. Nossa mudança não muda o amor de Jesus. Nunca vai mudar. O amor de Jesus que muda a gente. É o amor de Jesus que é a dinâmica para a gente mudar. A mudança é sempre o resultado do amor. Não tem a ver com merecimento. Pronto, agora eu fiz, né? Agora sim eu mereço o amor de Deus. Agora eu mereço que Ele realmente olhe para mim. Não, queridos. O Evangelho diz que Deus está vindo e nos salvando. E assim nos transformando. E é importante notar que quando Zaqueu diz que vai dar metade de tudo aos pobres e pagar de volta quem ele enganou 4 vezes mais, Jesus não diz, a salvação chegou agora nessa casa. O texto diz que Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa. Isto é, Zaqueu fazer isso é um sinal da salvação. É um sinal que a salvação chegou naquele coração. E pense, ele vai dar metade de tudo que ele tem aos pobres e restituir 4 vezes mais quem ele trapaceou. E, obviamente, aquele homem iria, então, se encontrar em uma situação bem complicada. Em circunstâncias bem reduzidas financeiramente. E quem já viveu com muito sabe que quando reduz, assim, drasticamente as coisas é horrível. A gente não sabe o que fazer. Mas ele não se importa. Ele encontrou algo que é mais valioso. Ele encontrou a pérola de grande valor. O hoje, eu tenho que ficar na sua casa, torna-se hoje houve salvação nesta casa. Porque onde Jesus está, a salvação também está. Jesus fez do coração de Zaqueu uma casa em que Jesus pudesse habitar. Jesus fez do coração de Zaqueu um lar em que ele pudesse habitar para sempre. E aquele homem então pôde recomeçar a sua vida novamente. E o nosso texto termina dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, no versículo 10. E aqui é como se o coração de Deus fosse aberto diante de nós. E por alguns instantes nós pudéssemos sondar as intenções do coração de Deus. Sondar as emoções do coração de Deus. É como diz a música, eu vi o coração de Deus e era uma chaga aberta. E é como se nós pudéssemos ver esse coração, uma chaga aberta de amor pelos perdidos. As batidas do seu coração lançando raios de saudades eternas e um choro profundo pela incredulidade. O seu sangue precioso pulsando pelas suas veias, explicando o cerne da sua missão e o cerne do Evangelho. Jesus veio para salvar aquele que está perdido. Alguém como eu. Como a música que nós cantamos. Aquele fio que se rompeu
da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor. E agora um homem como eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, amar e ser. Ele me fez amigo em seu verter. É isso que aconteceu com Zaqueu também. Jesus então vai embora daquela casa, mas nunca mais da vida de Zaqueu. E nós podemos imaginar aquela sala com cheiro de jasmim, o perfume de Jesus. Mas mais ainda podemos imaginar o coração de Zaqueu com o cheiro da alegria de ter encontrado alguém maior e melhor do que todo o dinheiro do mundo. Alguém que não vai falhar com ele. Alguém que vai amá-lo profundamente. E o texto vai continuar depois disso e nós vamos perceber, quando nós lemos o texto inteiro de Lucas, que aquele episódio de Zaqueu acontece alguns poucos dias antes de subir a estrada para Jerusalém. E Jesus mesmo avisou o destino que ele teria quando ele chegasse em Jerusalém, que ele iria morrer e sofrer. Ele não mentiu para Zaqueu, para os seus discípulos, e não mentiu para nós. Jesus foi mesmo e seguiu o seu caminho. Ele foi em direção a uma cruz sangrenta para levar a culpa de pecadores como nós e morrer em nosso lugar. Jesus, aquele do qual a riqueza não tem fim, a maior riqueza do universo, aquela riqueza que é comparada ao tamanho do universo, se fez pobre e morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos, enfim, herdar as riquezas da sua graça e nunca mais precisarmos tentar satisfazer o nosso coração em coisas que não satisfazem. Ele ficou na casa de um pecador, na cruz se torna, ele morreu do lado de ladrões. E a razão é a mesma, queridos. É a razão pela qual ele está procurando você nessa noite. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. Meu querido irmão, que salvação é colocada diante de você nesta noite? Jesus sempre diz ao que está longe, ao estranho, ao perdido, ao solitário, ao depressivo. Ele sempre diz: eu quero ir para casa com você. Eu quero entrar na sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo veio salvar e buscar aquele que está perdido. Eu quero que você perceba, meu irmão, que essa salvação não é estática. Ela se movimenta, gerando mudança em nós. É assim que a realidade do Evangelho e da verdade de Deus preenche o nosso coração. E nós sabemos que poucas coisas na nossa cultura são mais poderosas do que o dinheiro. Mas quando nós afirmamos que Jesus deixou a comunidade mais prestigiosa e mais rica do mundo, do universo, e tornou-se pobre por nós, isso nunca pode ser um discurso vazio. Ser saturado do Evangelho é ser saturado de generosidade. Essa é a conclusão do personagem Zaqueu. Hoje eu ganhei algo mais precioso, mais valioso. Em Cristo eu tenho muito mais do que eu mereço. Então a generosidade se tornou um valor fundamental para aquele homem. Como deve ser para nós. Por quê? Porque ela é o próprio núcleo do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sistema mundial vai dizer: armazene e fique seguro. E o Evangelho vai dizer: a sua segurança está em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez. E nós precisamos de uma generosidade radical. Nós precisamos entender que quando Deus nos dá a provisão, é para que nós possamos realmente satisfazer as nossas necessidades, mas também fazer da nossa provisão uma expansão da nossa alegria e deleite em Deus na vida de outras pessoas. Deus não faz você chegar onde você chegou para que você seja bonito, aplaudido. Deus não faz isso.
Deus faz você chegar onde você chegou para que você possa servir outras pessoas. Deus te dá as coisas que você tem, para que você possa fazer isso com outras pessoas. É para isso, é só para isso. Nós precisamos desse valor novamente. Isso não tem a ver apenas com misericórdia, ajudar, dar dinheiro. Ser satisfeito em Deus é a base fundamental não só para doar dinheiro, mas para tudo. Guardar, investir, vender, comprar, gastar, ter lazer, dar presentes. Isso é um sinal do Evangelho em nós. A satisfação plena em Deus. Talvez você é alguém que está preso pelo medo da insegurança do amanhã. Talvez você veio aqui nessa noite porque você não sabe para onde ir. E você pensou, eu vou dar um pulo ali. Talvez você não sabe como se proteger das coisas que acontecem com você e das circunstâncias ruins que você vai ter que enfrentar. O segredo de proteger-se disso é simples, meu querido irmão. Se satisfazer em Deus. Fixar os seus olhos nele e não nas circunstâncias da sua vida. Zaqueu encontrou algo mais valioso e mais precioso do que as suas posses. Então elas ficaram pequenas demais para ele. E isso não é uma troca com Deus. A sua generosidade não é uma barganha com Deus, nunca deve ser. E não vai ser mesmo. Nunca vai ser uma troca recíproca de presentes. Porque a gente sempre vai saber de uma desproporção enorme, infinita, entre aquilo que nós recebemos de Deus e aquilo que a gente pode dar de retorno, você não acha, não? A generosidade não é uma barganha, a generosidade é um sinal, é uma expressão de um coração cheio de fé e gratidão. É uma indicação simbólica, mas concreta, de que o negócio entre Deus e a humanidade não é um contrato. Não tem a ver com salários, não tem a ver com números, tem a ver com uma aliança. E uma aliança que não é feita com mercadorias ou cédulas. É uma aliança que é feita a partir do sangue de Jesus. Por isso que não tem a ver com porcentagens. Também não tem a ver com dinheiro. No mundo que a gente vive, você realmente gastar tempo com pessoas. Gastar vida com pessoas. Servindo pessoas é extremamente desafiador na cidade que a gente vive tão rápido assim. Mas quaisquer que sejam os seus desafios para você se doar mais de qualquer área da sua vida, financeira, pessoal, emocional, para outras pessoas, quaisquer que sejam os seus desafios, o chamado do Evangelho é para você fazer isso. Esse é o chamado do Evangelho. Nenhuma outra maneira vai funcionar, somente o Evangelho. Todos os outros métodos vão produzir resultados superficiais. Então você quer se tornar uma pessoa mais graciosa e generosa? Então não se sente com uma calculadora não, nem vai ver o vídeo do Primo Rico. Nem faça uma planilha, olhe para a cruz do Calvário. E você vai ver esse Filho do Homem buscando e salvando você, dando tudo para ter você. É a cruz que assegura tudo para a gente. É ela que assegura as promessas de Deus, de que nós não precisamos mais nos preocupar com as coisas do amanhã, com as coisas que vão desaparecer e a traça vai roer com o tempo, mas que Ele, o próprio Deus, nunca vai nos deixar e vai nos desamparar. E os medos vão embora, então. Por fim, eu tenho uma palavra profunda para você que me ouve, querido. A melhor coisa que pode acontecer com você nessa noite é Jesus fazer do seu coração uma morada. É a melhor coisa que pode acontecer com você. Creia em Jesus hoje, agora, e abandone a sua confiança e a sua segurança nas coisas dessa vida. Pode parecer bobo para você esses valores,
As pessoas podem até criticar e dizer, que povo bobo. Pode parecer infantil, pode parecer indigno, mas hoje suba a árvore da fé. E seja, de uma vez por todas, igual uma criança. Ouça isso. Isso é importante. Toda a sua vida precisa ser afetada pelo Evangelho. É isso que é ter Jesus em casa. Deixa Jesus morar com você. A salvação dele não é encontrada apenas no domingo. Ele precisa entrar nas urdiduras das nossas vidas. Ele precisa entrar nos nossos ritmos diários. Cada cantinho das nossas vidas precisa ser afetado pela sua graça. E assim nós faremos uma análise das implicações do Evangelho em cada canto do nosso coração. E aí a gente vai começar a ver ele mudando as coisas de lugar. Limpando o porão da nossa alma. Nós veremos sustentar o alicerce do nosso coração com a sua presença e a sua palavra. Nós veremos reformando as partes que estão quebradas, com mofo. As rachaduras da nossa alma. E nós veremos ele enviando luz às partes centrais e mais escuras do nosso ser. Nós o veremos mudando tudo. Absolutamente tudo. A maneira como você vive, gasta, se alegra, se entristece, abraça, tem os seus relacionamentos, ama, rejeita, tudo, absolutamente tudo deve ser afetado pelo Evangelho. Então você pode pedir nessa noite, como eu vou pedir. Ah, meu amado Jesus, faz do meu coração um lar para você. Faz do meu coração a sua morada. Faz do meu coração uma casa para a sua habitação. E mude as coisas de lugar aqui dentro. Faça uma reforma naquilo que está quebrado. Tira o amor pelos bens materiais e o medo, as tentativas de encontrar segurança em coisas que não vão preencher o meu vazio. Faz do meu coração sua morada. E descansa a sua presença aqui no meu peito. Preencha o meu coração com o perfume da sua presença. E com toda a certeza do mundo, eu nunca mais serei o mesmo. Você vai ter um tempo para meditar sobre essas coisas. E nós cantaremos uma canção. Baixe sua cabeça.